Muito bem, galera. Aqui é Daniel Wildt e trazer para vocês aqui um pouco uma conversa sobre carreira em tecnologia. Agradecer o convite aí para estar falando com vocês e trocar essa ideia. E eu trago aqui alguns aspectos, uma pequena fala aqui para a gente poder. E depois vocês entram em contato comigo aí para a gente seguir conversando, para a gente explorar outros aspectos aqui do que eu vou falar. Então, assim, quando a gente fala de trabalhar no mercado de tecnologia, normalmente a gente sempre trata ou quer falar sobre a pessoa desenvolvedora de software, a pessoa que faz códigos. E uma coisa que é importante é a gente entender que no processo de desenvolvimento de soluções de tecnologia, a gente tem uma série de linguagens, a gente tem uma série de estruturas que estão disponíveis para a gente, que estão presentes, e o escrever código é só uma delas. Quando a gente está desenhando uma solução, a gente tem que pensar em jornadas, a gente vai falar sobre experiência de usuário. Quando a gente está descrevendo essas soluções, a gente vai estar utilizando técnicas de análise de negócios para poder quebrar o problema em problemas menores, para poder detalhar mais aquilo que a gente tem que fazer. A gente vai trabalhar em situações, em questões de priorização para poder resolver, né, o projeto e entregar ele da melhor forma possível. E esse pensamento de linguagens, então tem esse processo da escrita que vai estar sempre presente com a gente. Então não importa a idade que você esteja, a quantidade de experiência que você tem, ao longo da sua vida profissional, você tem que se tornar uma pessoa que escreve melhor nos diferentes idiomas que aparecer para você. E esse escrever pode ser de forma visual também. Muitos desses diagramas e estruturas que a gente vai trabalhar vão ser visuais. A gente vai trabalhar o conceito de metáforas, né? As metáforas, siglas, estruturas que nos ajudam a conectar um ponto com o outro. Metáfora a gente pode desenvolver estudando sobre poesia, né? Escrever um poema é uma reflexão em cima de metáforas, em cima de estruturas que a gente traz e traduz para questões de mundo real. Então é um exemplo clássico, né, de como a gente pode fazer uso de metáforas no nosso dia a dia. E antes de eu entrar um pouco aqui no meu tópico principal para vocês, que é um foco em aprendizagem, um foco em como vocês aprendem, eu quero rapidinho aqui trazer o conceito sobre pensamento computacional. Tem uma série de sites, tem teses de doutorado a respeito do assunto. Vou separar alguns links aí na descrição desse vídeo para você poder acompanhar, né, e poder ir além para saber mais sobre isso. Mas quando a gente fala de pensamento computacional, vai aparecer lá os algoritmos, que são parte importante, relevante para a gente, né, em relação a isso, sem dúvida. A gente poder entender como é que eu resolvo um problema, com uma questão lógica e assim vai. Mas a gente também ter esse entendimento de que eu não preciso somente dos algoritmos. Na verdade, o algoritmo é uma parte do problema que eu estou resolvendo. Eu vou precisar da minha habilidade de reconhecer padrões, eu vou precisar da minha habilidade de quebrar problemas, em problemas menores, e eu vou precisar da minha capacidade de abstração. Como é que eu consigo olhar um problema e ter uma espécie de zoom sobre coisas que eu quero conversar, que de repente eu ainda estou descobrindo, então eu posso falar de uma camada, um tratamento mais alto, no macro, e eu poder chegar até o micro. Eu estava vendo uma chamada esses dias de uma pessoa que atua com mentorias de carreira e ela fala do código ao C-Level. E eu sou uma pessoa desenvolvedora que nunca parei de desenvolver software, nunca parei de codar, de estudar. E por acaso hoje estou num papel desses ditos C-Level, mas é um papel que eu vivo, é um tipo de habilidade que eu desenvolvi de poder atuar como diretor, né, de uma área de tecnologia e apoiar pessoas e apoiar o desenvolvimento da estratégia de uma empresa e por aí vai. Mas são papéis e você pode escolher ser uma pessoa desenvolvedora especialista e ganhar tanto quanto, financeiramente falando, uma pessoa num cargo de C-Level, que seja. Então, hoje, o mercado ele está disponível para quem quer ir numa estrutura de gestão, para quem quer ir numa estrutura de especialização técnica e para quem quer viver os dois mundos. É totalmente possível e factível viver esse mundo. Tem uma questão de dedicação de carreira, como é que você quer se posicionar, como é que você quer trabalhar. Então tem questões aí para a gente poder se desenvolver. Então assim, lembrar do pensamento computacional,
essas questões que eu venho comentando com vocês aqui. Na minha opinião, o reconhecer padrões é a principal habilidade, é a coisa que eu mais presto atenção nesse jogo, e eu sugiro aqui, né, que vocês também, na medida do possível, tentem olhar para isso, né? E como é que eu reconheço padrões? Pode ser codando e enxergando estruturas de código que são parecidas, sistemas que podem ter funcionalidades que são parecidas, apesar dos nichos dos sistemas serem totalmente diferentes. Mas a gente tem a oportunidade aqui também pelo seguinte: quando a gente monta um quebra-cabeça, por exemplo, a gente está reconhecendo padrões. Uma série de questões aí que a gente pode trabalhar nesse sentido. Então, cuidar para esse processo também. Eu quero entrar nessa estrutura da aprendizagem. Para você, assim, a aprendizagem, eu vou dizer desafio, mas não é desafio. Eu convido você que está aqui me escutando a pensar num plano. Qual é o seu plano para aprender? Você vai desenvolver um projeto, você vai desenvolver uma estrutura de conteúdos que você quer falar a respeito, você quer fazer um projeto só para você internamente, para resolver um problema de casa, poder praticar diferentes tecnologias ou ferramentas e poder colocá-las em prática para resolver um problema seu. Vários formatos para isso, são as estratégias que a gente vai utilizar para poder passar por esse processo. E as estratégias também podem ser: vou montar um grupo de estudos, vou montar uma equipe com a galera que estuda comigo e a gente poder trabalhar de forma distribuída, mas poder trabalhar juntos nesse problema, pode ser um formato. E entender que todas essas estruturas que a gente vai constituindo, né, uma estrutura de conteúdo, uma estrutura de aprender a dar aula, sei lá, coisa do tipo, são projetos. E um projeto, minimamente, ele vai ter datas de início e fim, ele vai ter um objetivo que a gente quer atingir, e a gente vai desenrolar esse como, né, em ciclos de trabalho, ou pequenas entregas, coisas que a gente consiga entender que a gente está em tempo de progresso, que eu estou evoluindo, estou indo em direção a isso que eu estou objetivando aqui. E quando eu penso em projetos, eu posso ter esses projetos que eu chamo de abertos, né? Onde a minha entrega pode ser uma escrita, a minha entrega pode ser código, a minha entrega pode ser uma demonstração, pode ser um estudo. Eu vou estudar inúmeras ferramentas e vou descrever o uso dessas ferramentas. Isso por si só é um projeto de aprendizagem e um projeto que é conectado, né, com o que a gente pode trabalhar. E eu queria voltar aqui para encerrar, e aí eu peço, é isso mesmo, me acha nas DMs aí das redes sociais, manda comentário, vamos conversar mais sobre o que pode ser essa sua carreira em tecnologia. A gente tem um pensamento se a gente quer ser mais, quero ser mais generalista ou quero ser mais especialista, e que não tem muita escolha. A gente começa a nossa carreira em tecnologia e alguma especialidade a gente vai ter que ter, que é normalmente quando a gente consegue engatar numa oportunidade numa empresa e consegue criar um pouco da nossa estrutura. Ao ponto que a gente começa a se tornar especialista em algo, outras coisas estão acontecendo ao nosso redor. E aí a oportunidade que a gente tem de começar a conhecer um pouco mais sobre outras tecnologias, e a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de ser generalista nos assuntos. Então eu vou ali, estudo um pouquinho aquele assunto, eu sei um pouco, não chegou a hora de eu saber mais, porque eu não consigo aplicar, ou não tenho tempo para aplicar, mas eu tenho esse conhecimento mínimo aqui, que para mim é importante, é relevante e já me ajuda. Então é uma oportunidade aqui que a gente tem para fazer isso. E o ponto é como que a gente faz para poder trabalhar nesse aspecto e entender esses diferentes movimentos. Então a gente tem a carreira em T, que é o ser generalista e ter uma especialidade. Eu brinco, né, que eu já passei da carreira PI, né, que são 2 especialidades, e ser generalista, de vida profissional que eu tenho. Eu já fiz um monte de coisa diferente, já atuei em diferentes aspectos, diferentes tipos de papel, ser consultor, mais analista, mais pessoa desenvolvedora, mais gestão de projeto, mais gestão de equipe, mais gestão de tática, estratégia, sendo uma pessoa gestora, atuando nesse papel de diretor de tecnologia, já há mais de uma década fazendo isso. Então, sendo conselheiro de empresa, sendo mentor, a gente pode e deve se permitir se desenvolver em habilidades diversas que a gente considera que estão ali presentes conosco. Aqui o pedido para vocês é que vocês não fiquem tão presos, eu preciso fazer tudo isso. Não, agora você precisa fazer uma coisa. Lá no meu início da minha carreira, eu escolhi uma linguagem de programação e eu busquei especializar nela. E os primeiros trabalhos que eu fui me movimentando foi utilizando essa
né, linguagem de programação. Eu escolhi uma ferramenta, um assunto mais específico para eu poder trabalhar. Quando eu começo a me desenvolver bem nesse assunto, eu começo a olhar para outros, eu começo a trazer para minha atenção outras linguagens de programação, outras técnicas, outras ferramentas, outros entendimentos sobre os papéis diferentes que existem num ciclo de desenvolvimento de software. E a gente pode poder fazer essa cola toda, né? De como é que eu colo todos esses conhecimentos, como é que eu trago isso para o meu dia a dia, como é que eu me posiciono. Então, isso que eu queria trazer para vocês aqui, contribuir um pouquinho para essa reflexão sobre carreira em tecnologia. Estamos aí chegando, esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2023, então quem estiver assistindo depois também pode pensar, isso serve para agora, de agora para os próximos 3 meses, de agora para os próximos 6 meses. Qual vai ser o seu plano de estudo? O que está no seu foco? Né? O que está presente para você aí que precisa de mais atenção sua? Então esse é o pedido que eu deixo para vocês, o cuidado. E vamos lá, galera, vamos nos desenvolver nas nossas habilidades e eu fico disponível para ajudar você nesse caminho, beleza? Vamos nessa. Valeu!